eu tenho aqui na minha mão 3 switches da Avato, 1 canal, 2 canais, 3 canais. É uma nova linha, eles são um pouquinho menores e tem um design diferente aí dos seus antecessores. Nós vamos nessa série de vídeos descobrir as funcionalidades desses 3 modelos. Nesse vídeo, nós vamos falar desse aqui, de 3 canais. Bem, esse aqui então é o switch Avato da nova linha de 3 canais. Vamos dar uma olhadinha nele, já que não tem muita informação na caixinha, né? Ele vem com o manual. E olha só que diferente aqui, ele tem, né, esses fiozinhos. Nós já vimos alguns assim, exatamente porque ele tem os 3 canais. E esses fiozinhos aqui servem para você ligar os interruptores, né? Interessante. Muito bem, ele é pequenininho, né? Menor que a maioria aí dos dispositivos similares. Ele tem 39 milímetros por 39, né, um quadradinho por 19. Então é um pouquinho menos de 4 centímetros de lado e um pouquinho menos de 2 centímetros de altura, facilitando a instalação em algumas caixinhas, né? No caso de caixinhas com 3 interruptores, né, o volume de fios é maior, então talvez você precise de uma caixinha prolongada, que ela é um pouco mais funda, ou colocar ele numa 4x4 depois com adaptador para você ter mais espaço. Bom, antes da gente entrar aqui nos detalhes, ver as conexões e tudo mais, gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dele e também dos outros modelos dessa mesma linha. Esse é o modelo WSM163, mas nós já vimos o mesmo de 2 canais e o mesmo de 1 canal, que é dessa mesma linha, e você vai encontrar o link para todos eles aí na descrição do vídeo. E parece que a Avato também lançou um de 4 canais. Se tiver disponível, também você vai encontrar o link aí na descrição. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí os seus comentários, deixe as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades, como essa daqui, todas as semanas. Bom, o que a gente tem aqui, né? Algumas informações de conexão nesse esqueminha aqui, já na frente dele, né? Então nós temos aqui L1, L2, L3, são os retornos das 3 lâmpadas, os 3 canais, os 3 circuitos. A informação de que cada circuito suporta 150 watts. Então em cada circuito desse aqui, em cada saída desse aqui, você pode ligar, por exemplo, até 15 lâmpadas de 10 watts cada uma, lâmpadas LED, né? Isso aqui é LED 3 vezes 150 watts, é o que ele suporta. Além disso, ele trabalha de 100 a 240 volts, ou seja, ele é bivolt. Você vai poder ligar ele aí na sua rede de 127 volts ou de 220 sem problema nenhum. Se for uma 127 ou 220 fase neutro, você vai ligar fase no L e neutro no N. Se for fase-fase, você vai ligar uma fase no L, outra fase no N, sendo que essa fase que vai no N tem que ser a mesma fase que vai direto para as lâmpadas, direto para as luminárias, tá? Bom, essa é a conexão então, 3 saídas e 2 entradas aqui de energia. Bom, os interruptores ficam todos nesses fios, olha que bacana. Então eu tenho S1, interruptor do canal 1, S2, interruptor do canal 2, S3, interruptor do canal 3. Eles estão aqui na ordem, inclusive os fios têm uma identificação, porque você pode, por exemplo, colocar ele dentro de uma caixinha e passar esse cabinho, por exemplo, por dentro da parede aqui numa caixinha ao lado, né? Aí quando ele chega do outro lado, se ele torcer alguma coisa, você pode ver pela codificação aqui de cores, qualquer qual. Mas o primeiro deles é o comum. O que é o comum? O comum é o que vai fechar todos os outros 3. Então eu vou precisar ligar todos os interruptores. Aqui eu vou ligar os 3 interruptores, né? Eu vou ligar todos eles no comum. E aí o outro conector de cada um deles no S1, S2, S3, assim eu vou controlar os 3 interruptores. Ah, mas eu posso ligar os interruptores na fase? Não pode. Posso ligar no neutro? Não pode. Por quê? Está escrito aqui que não pode. Isso aqui ele foi projetado para trabalhar dessa forma. Se você inverter a ligação, se você inventar a ligação diferente, você corre o risco de, primeiro, queimar o dispositivo e, segundo, causar aí um curto, um problema maior na sua instalação. Então, muito cuidado. Siga sempre esse esqueminha que está aqui, que é o esqueminha que está aqui dentro também, né? Então, vamos dar uma olhadinha que informações a gente tem aqui. Primeiro as informações, né, de questões técnicas dele, deve ser as primeiras informações que estão aqui. É isso mesmo, né? Então, modelo WSM163 Wi-Fi,
Notem, ele vai trabalhar com Wi-Fi 2.4, está aqui, ele não trabalha com Wi-Fi 5 GHz, somente 2.4 GHz. Já falamos de 100 a 240 volts, 150 watts LED para cada um dos canais. O que mais que a gente tem aqui de informações? As conexões, né? Conexão sem interruptor, é fácil, é só você não ligar nada aqui, né? Ele vai funcionar. A gente, aliás, vai fazer a primeira conexão para pareamento, para os primeiros testes com ele, olhar as configurações, sem interruptor, para a gente ver como ele funciona. Para ligar os interruptores depois é muito fácil, né? A gente vai ligar como eu falei. Cada um deles, né? O interruptor do canal 1 vai ser ligado no S1 e no comum. O interruptor do canal 2 vai ser ligado no S2 e no comum. O interruptor do canal 3 vai ser ligado no S3 e no comum. Veja que em comum liga todos eles aqui. Muito simples a ligação, não tem mistério, não invente moda, né? Não tente ligar em outros lugares. Ah, mas eu vi um modelo igualzinho que liga na fase. Sim, tem modelos que ligam na fase. Os próprios irmãos deles, que a gente já viu aqui os vídeos, a gente tem o de um canal, ele fecha o circuito do interruptor na fase, o de 2 canais fecha o circuito do interruptor na fase. Aí o de 3 canais fecha o circuito do interruptor no comum, não na fase. Então siga sempre o que está escrito aqui. Bem, vamos então fazer a conexão elétrica dele, fazer o pareamento e dar uma olhadinha nas configurações. Vamos lá. Bem, eu já vou fazer a conexão dele, vou fazer aqui nessa caixinha com 3 interruptores, né? Então vamos ligar a energia. Eu tenho canal 1, canal 2 e canal 3, né? Aqui só colocando na ordem certa. Então 1, 2 e 3. Como funciona isso aqui, né? Essa é uma ligação que você vai encontrar tipicamente aí na sua casa, quando você tem, por exemplo, um conjunto aí de 3 interruptores, cada um para um circuito diferente, que é o caso aqui, né? Como é que funciona? Eu tenho aqui o meu quadro de distribuição, representado por esse disjuntor. Do quadro de distribuição sai a fase, que é esse fio vermelho. Esse fio vermelho vai para dentro da caixinha. E da caixinha saem 3 fios, um de cada circuito, um ligado a cada um desses interruptores, que quando eu fecho o interruptor, ele fornece a fase que está chegando para as lâmpadas. Então, cada lâmpada aqui, ó, esses 3 fios brancos, cada lâmpada está recebendo, né, uma desse canal, outra desse interruptor, né? Cada uma está recebendo a fase por meio desses interruptores. E o neutro? O neutro sai da caixa de distribuição por esse azul, né? E aqui eu coloquei um conector vago aqui auxiliar, né? Para a gente poder ligar as 3 lâmpadas no neutro. Então, cada uma das lâmpadas recebe em um dos fios o neutro e no outro fio ela recebe a fase no momento que eu fecho. Aqui, né? E aí, fecha o circuito, ela acende. Muito simples, muito fácil, assim que funciona. Bom, como é que eu faço a instalação desse bichinho aqui dentro? Primeira coisa, eu vou ter que ligar a fase nele e ligar os 3 retornos das 3 lâmpadas, uma no L1, uma no L2 e uma no L3. São os 3 circuitos que ele controla. Depois, vou precisar do neutro. Ah, mas eu não tenho neutro na caixinha. Não tem, e na maioria das instalações você não tem. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, por um desses fios normalmente podem subir por o mesmo conduíte ou por conduítes separados, dependendo da instalação. Eu vou escolher um deles, o que tiver mais fácil. Vou lá na luminária, vou pegar o neutro desse circuito e vou trazer esse neutro por esse mesmo caminho. Geralmente, como é que um eletricista faz? Ele vai pegar esse fio que já sobe lá para a luminária, vai soltar da luminária, amarrar 2 fios nele e puxar, trazer 2 fios para a caixinha. Um deles vai trazer o neutro e o outro vai continuar sendo o retorno. Então você vai trocar um fio por 2 e vai ter um neutro dentro da sua caixinha. Ah, não sei fazer isso, é complicado, não tem espaço, então aí não é possível instalar esse dispositivo com o neutro requerido aqui. E se for em 2 fases, mesma coisa, eu vou ter que trazer a segunda fase para a caixinha caso ela não esteja lá, né? Talvez em ligações de fase em fase, muitas vezes eu tenho interruptores bivolt que passam as 2 fases, aí facilita um pouco o processo. Mas de qualquer forma eu preciso ter o neutro aqui dentro. Então como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, né? Vamos desligar a energia e eu vou abrir essa caixinha. Vamos abrir a caixinha. Então tá aqui, vejam que são 3 interruptores independentes. Cada um deles tem uma saída de retorno, que são esses fios que estão aqui com esses conectores, tá? Os conectores vago aqui. Aliás, se você não conhece, eu vou até soltar já. Esses conectores aqui são conectores que facilitam muito as emendas. Você pode utilizar nas suas instalações definitivas, substituindo aquelas emendas que você faz, enrolando o fio, colocando fita crepe, você pode utilizar. Se você não conhece, estou deixando
na descrição do vídeo um link para você dar uma olhadinha neles. Bom, então eu tenho aqui, né, como eu falei, a fase chegando e entrando nesse fio aqui. Esse fio ele vai para o primeiro conector, vejam que sai um segundo, vai para o segundo interruptor conector central, sai um terceiro, vai para o terceiro conector do interruptor central. Então eu tenho a fase sendo alimentada nesses 3 conectores centrais aqui dos 3 interruptores. Então, muito fácil aqui, né? Eu tenho a fase sendo alimentada aqui e esse, olha, eu vou soltar. E esse fio aqui, ele já pode ser, por exemplo, o nosso comum, né? Dos 3 interruptores. Vamos deixar o interruptor de lado um pouquinho. Vamos trabalhar aqui agora com as nossas lâmpadas, com os nossos retornos aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou soltar essas extensões que a gente tem aqui, vamos ligar os retornos das lâmpadas direto, para ficar até um volume menor de fio. Vai ficar mais apertado aqui, mas a gente vai ter um volume menor de fio, né? Eu não preciso desse monte de extensão para esse nosso exemplo aqui. Então eu tenho, chegando na caixinha, a fase vai entrar aqui no L. Então vou pôr o L aqui. O que falta? Falta, como eu falei, o neutro. Eu não tenho neutro nessa caixinha, vou precisar trazer daquela forma que eu expliquei. Então, vamos aqui trazer um neutro para essa caixinha. Então tá aqui, fase neutro ligado. Agora eu vou fazer o quê? Vou ligar meus 3 retornos das 3 lâmpadas, um em cada canal. Notem que se eu tenho na minha casa, né, um interruptor desse e eu tenho posições certas, por exemplo, eu sei que o primeiro vai ligar um circuito, o segundo outro, eu posso, antes de desmontar, marcar quais são para ligar na ordem certa aqui de novo. No nosso caso não precisa isso, porque nós não estamos aqui preocupados, né, com a ordem deles, com a posição deles. Somente nós estamos fazendo aqui um teste. Então nós podemos ligar os 3 aqui aleatoriamente, eu não tenho uma ordem certa, né? Então vamos lá. Muito bem, nosso dispositivo então está alimentado e está agora conectado aos 3 canais. Só não vou conectar os interruptores, deixar esses fios aqui por segurança, né? Se você não for usar interruptor, é bom você isolar esses fios, né? O que eu vou fazer agora? Vou ligar a energia e ele vai entrar provavelmente em modo de pareamento. E ele está em modo de pareamento. O que nós vamos fazer? Vamos entrar no aplicativo Smart Life. Vejam que ele está piscando. Se ele não piscasse, o que eu ia fazer? Um reset, apertando esse botão por alguns segundos, até que ele começasse a piscar. Então, entrando no Smart Life, eu estou com o Bluetooth do celular ligado, o que facilita o pareamento, né? Vejam que ele já apareceu. Inteligente Switcher de 3 canais, eu dou um adicionar. Eu tenho que agora indicar para ele a rede, tem que ser uma rede 2.4. Eu não posso errar a senha dessa rede, senão o que vai acabar acontecendo, ele vai parear, mas não vai funcionar depois. Bom, vejam, ele já parou de piscar, já está fazendo aqui a conexão. Então, aparentemente, ele encontrou a rede já está trabalhando aqui, né? Terminou, é só clicar em concluído. E pronto, já vai aparecer aqui. Vamos lá. Aparece aqui os 3 botões. Vamos testar. Switch 1, Switch 2, Switch 3. Tá aqui. Controle já total pelo aplicativo, né? O que eu tenho no aplicativo? Um botão que liga todos, um botão que desliga todos. A Alexa já sinalizou que encontrou 4 novos dispositivos, porque 4, um é cada canal, né? O que a Alexa encontra é exatamente isso, é o Switch 1, o Switch 2, o Switch 3, e encontra esse botão aqui que liga e desliga todos juntos, que está aqui no aplicativo embaixo. Então, por isso que ela encontra 4 dispositivos, né? E a gente pode nomear esses dispositivos depois com nomes, né, diferentes, a gente vai ver isso, para atuar por comando de voz. Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho timers, né, separados por canal. Então eu posso programar timers separados. Então, por exemplo, Switch 1, posso programar aqui um countdown, que é uma contagem regressiva, posso programar uma agenda. Então imagina que essa lâmpada está numa área externa. Eu programo dias de semana e horários para ligar e desligar. Já essa outra lâmpada, né, que é o Switch 2, por exemplo, está numa outra área. Aí eu programo uma agenda diferente para ela. Então eu posso programar agendas diferentes para cada um deles. Da mesma forma, eu posso programar também o Circulate, que é uma agenda também que ele fica repetindo. Também posso
colocar o randômico para algum deles ou para todos eles, né? O randômico eu vou definir um horário e ele vai ligar e desligar aleatoriamente, simulando presença de pessoas. E por último eu tenho o pulso, né? O pulso eu sempre gosto de testar, por exemplo, se eu pegar o switch 1, colocar um pulso de 1 segundo, já está ligado aqui 1 segundo. Pegar o switch 2, por exemplo, colocar um pulso de 2 segundos, já está 2 segundos. Pegar o switch 3, colocar um pulso, vamos pôr um pulso de 3 segundos no switch 3. O que vai acontecer quando eu ligar todos, né? O canal 1 vai ficar 1 segundo ligado e vai desligar, o canal 2, 2 segundos ligado e vai desligar, o canal 3, 3 segundos ligados e vai desligar. Então liguei todos e começa exatamente a acontecer isso, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então o pulso serve para aquelas situações quando eu tenho que somente enviar, né? Por exemplo, um temporizador de um sensor, então eu tenho um sensor de movimento e vai acender uma dessas lâmpadas, eu posso deixar um pulso de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, coloco o pulso do tamanho que eu quiser, que é o tempo que ela vai ficar ligada, ela se comportaria como uma minuteira, por exemplo, né? Vamos desligar esses pulsos para que eu possa trabalhar, para que a gente possa trabalhar aqui nos nossos testes, né? Então estou indo um por um deles, ó, desligando aqui os pulsos que nós deixamos ligados. Pronto, já desliguei todos. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho settings. Settings eu tenho o status dele quando volta após uma queda de energia. Ele está para lembrar o último status, que é o padrão dele, mas eu posso deixar tudo ligado ou tudo desligado. Vamos deixar aqui no lembrar o último status e fazer um teste, né? Eu vou, por exemplo, deixar ligado só o canal 2 e vamos imaginar que acabou a energia. Então acabou aqui a energia. Vejo que o aplicativo continua aceso por um tempo, porque ele demora para perceber que o dispositivo saiu do ar, né? O dispositivo saiu do ar, mas o aplicativo continua na rede. Daqui a pouquinho ele vai perceber que saiu do ar. Mas vamos imaginar que voltou a energia, ele tem que voltar com o canal 2 ligado assim que o dispositivo entrar novamente no ar, né? Então tá aí, o dispositivo entrou no ar e voltou ligado. Vamos desligar aqui. E é isso, né? O que mais que ele tem? Ele tem algumas outras configurações aqui no settings também. Uma delas é o tipo de botão. O tipo de botão a gente vai ver quando ligar o botão que a gente vai utilizar botões normais. Então, o botão normal é o rocker, é o botão que em nenhuma posição ele inverte o estado da lâmpada. Então, se a lâmpada está acesa e eu mexo no botão, ele inverte independente da posição dele. Esse é o tradicional, é o padrão, é o que a gente vai usar e a gente vai mostrar. Se eu colocar no síncronos, ele vai dizer que em uma posição só, em uma posição determinada, ele fica aceso. Isso serve para sensores, né? Até quando o botão está, quando na verdade o interruptor está conectado, ele mantém aceso. Quando está desconectado, ele mantém apagado. E aí você pode mexer no aplicativo e você vai ter que, muitas vezes, mexer 2 vezes no botão para que ela acenda, para que ela responda. E por último, a opção do botão de pulso. E ele também tem um interlock. O que é o interlock? O interlock é o seguinte, olha, eu posso dizer que todos os 3 botões vão trabalhar no interlock. O que vai acontecer? Somente um deles vai ficar ligado ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ó, liguei o switch 1, eu ligo o 3, ele desliga o 1 para ligar o 3. Eu ligo o 2, ele desliga o 2 para ligar o 3. Agora, eu posso, por exemplo, trabalhar com interlock somente com 2 deles, né? Por exemplo. Então, vamos voltar lá no settings, vamos apagar aqui. Voltar no settings, voltar no interlock, eu vou tirar o botão 2, por exemplo, do interlock. Salvei. Então o que vai acontecer agora? Se eu ligar o botão 2, ele ligou normal. Liguei o botão 1, liga também. Mas se eu ligar o 3, apaga o 1, porque o 1 e o 3 estão no interlock. O 2 está independente. Então o interlock possibilita eu dizer o seguinte, olha, o 1 não pode ficar ligado junto com o 3. Toda vez que eu ligar um deles, apaga o outro. Esse é o interlock. E o 2 eu não coloquei no interlock, está independente. Se eu colocar, como eu fiz logo no início, eu estou dizendo para o dispositivo que eu só posso ter um deles ligado de cada vez, né? Então essa é a função do interlock. Vamos lá desligar o interlock também para a gente poder testar os comandos de voz, né? Mas primeiro eu vou ligar os interruptores. Então tá aqui, não tenho mais interlock. Vamos fazer a conexão agora dos interruptores, mas antes, né? Vamos só terminar de ver as configurações que tem aqui. Então, olha, eu tenho informações, cena instantânea, eu tenho informação que ele trabalha com a Alexa e com o Google Assistant, posso programar uma notificação quando ele sair do ar, ele me avisa, posso colocar em grupo, posso compartilhar, posso colocar na tela inicial, e tem aqui a função para atualizar, se precisar, e a função para remover o dispositivo do aplicativo. Se eu remover, ele entra em reset, né? Na verdade, ele faz o reset
e entra em pareamento. Bom, vamos conectar os interruptores? Vamos lá. Então, para conectar os interruptores, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é a gente desligar a energia, porque a gente não vai nunca, né? Pode trabalhar com a energia ligada. Interruptores aqui, na verdade, está fácil, né? Deixa eu até colocar ele mais para dentro aqui, já que ele tem esses fios, né? Então, esse primeiro aqui é o comum, certo? O que eu vou fazer com o primeiro? Vou ligar no comum dos interruptores. Fácil, né? Olha aí. Tá aí, já tá fácil. Então, eu já tenho o comum ligado a todos eles. Agora eu vou ligar cada um deles num canal. Eu já falei isso sempre que eu faço esses vídeos com mais de um canal, eu falo, né? Se você tem uma ordem certa dos botões, já comentei, você tem que marcar. Então eu saberia, por exemplo, olha, esse interruptor aqui, ele vai ligar o meu canal número 1. Então eu ligo no canal número 1. Mas eu não tenho essa marcação aqui porque a gente está fazendo um teste. Não importa a ordem dos botões. Então eu posso ligar onde eu quiser aqui. Tá aí. Fácil de ligar, né? Os interruptores, né? Os conectores aqui também ajudam muito. Vou colocar tudo dentro da caixinha. Vamos acomodar. Vamos retomar a energia? Retomamos a energia. Agora eu tenho botão 1, botão 2, botão 3. Acabou ficando na ordem sem querer, né? Se eu for aqui no aplicativo, o que eu vejo no aplicativo? Então, veja o seguinte, né? Liguei aqui o canal 3, olha, o aplicativo acende. Então o aplicativo me indica, e eu posso por aqui desligar. O aplicativo me indica que está ligado, né? Agora esse botão ficou invertido. Lembra que eu falei do botão ficar invertido? Por exemplo, por que ele está nessa posição desligado e os outros nessa? Porque se eu ligar aqui agora, nessa posição ele está ligado. Então depende de como eu trabalho com o aplicativo. Ó. E o botão está configurado para ser o rocker button, ou seja, qualquer posição ele inverte o estado da lâmpada, não interessa a posição que ele está. Se eu colocar o síncrono, vai me bagunçar um pouquinho, porque ele só vai manter ligado quando o interruptor tiver com o contato fechado. E aí que vai acabar acontecendo. Às vezes eu estou com ele aqui, eu desligo pelo aplicativo, eu tenho que mexer 2 vezes, mas não é legal isso aqui. Então deixa da forma padrão. Só vai usar o síncrono se você estiver usando, por exemplo, um sensor com contato seco para utilizar com esse dispositivo. Bom, tá aí então. O que falta a gente fazer? Falta testar comandos de voz, né? Como é que nós vamos testar comandos de voz? Primeira coisa, eu preciso colocar um nome interessante aqui para que a Alexa entenda quando eu falar o nome dos switches, né? Switch 1, switch 2, switch 3, não funciona. Eu já trabalhei anteriormente aqui, né? Se a gente entrar aqui no dispositivo, no Smart Life, a gente vai ver que eu tenho, olha, um chamado frente, que é de um canal, então eu coloquei frente no nome dele, um chamado fundos, onde eu coloquei quintal e garagem. Então eu tenho que colocar nesse aqui informações diferentes. Então eu vou chamar, por exemplo, esse primeiro interruptor, ó, eu seguro aqui o nome dele, vou trocar o nome dele, por exemplo, para uma área de serviço, vai. Vou chamar de área. Para não ficar faltando um nome aí, vou chamar esse aqui, por exemplo, ó, de serviço mesmo. Serviço. Legal, né? E o último aqui, eu vou chamar de lavanderia. Vamos ver se a Alexa entende tudo isso, né? Pronto. Então eu tenho área, serviço, lavanderia. Vamos ver se ela entende isso. Alexa, acende a área. Tudo bem. Acendeu. Alexa, acende serviço. Tudo bem. Alexa, acende lavanderia. Tudo bem. Então tá aí, tá acendendo por comandos de voz os 3, né? Alexa, apaga serviço. Tudo bem. Vou apagar os outros aqui no aplicativo, né? Bom, funciona. Agora ela tem o seguinte, ela tem também uma forma aqui de eu colocar o nome para tudo, né? Lembra que ela achou 4 dispositivos? Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que vir aqui e trocar o nome de tudo por alguma coisa que ela entenda, né? Bom, já utilizei o nome quintal, já utilizei garagem, já utilizei fundo, já utilizei frente, isso com outros dispositivos da Avato. Se você não viu os vídeos dele, veja, vou deixar os cards aí, mas são dispositivos irmãos dele aqui, de um canal, 2 canais, então eu preciso achar um nome agora
que eu não tenho utilizado ainda, mas que represente tudo isso. Vamos tentar um nome, por exemplo, jardim. Vamos dizer que todos esses lugares aqui estão contidos no jardim, né? Então, no meu jardim eu tenho a área, o serviço e a lavanderia. Enfim, são nomes diferentes para que a gente possa trabalhar, né? Então, vamos testar. Alexa, acende o jardim. Tudo bem. Aí, acendeu os três juntos, né? Alexa, apaga o jardim. Tudo bem. Agora, por exemplo, se eu tiver um deles aceso e falar, Alexa, apaga o jardim, Tudo bem. ela vai apagar todos, na verdade ela apagou um só, né? Porque só tinha um aceso. Bom, funciona então perfeitamente, eu consigo então dar um nome, tenho que dar um nome, né, que a Alexa entenda para o conjunto todo, se eu quiser operar o conjunto todo por comando de voz, e posso dar um nome para cada um, assim como eu fiz com os outros de um canal, 2 canais. Agora eu tenho aqui isso funcionando por comandos de voz também. Bem, é isso então que eu queria falar desse novo dispositivo Avato, dessa nova linha, um dispositivo de 3 canais, funciona pelos botões, funciona pelo aplicativo, funciona por comando de voz, conectado aqui a uma rede Wi-Fi. Bom, não esquece, né? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dele, dos irmãos dele, dos outros modelos. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.